Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui nessa manhã de sexta-feira. Sextou, último dia da semana, último dia útil da semana, para a gente poder, trabalhar firme e forte aí, entregar as demandas, entregar as metas, entregar as vendas, né, Matheus? É isso aí. Tem muita venda correndo essa semana aí com clientes aí que estão conhecendo os nossos sistemas. Tem muito projeto que a gente está fazendo, muitas sprints aí para ser entregues também. E hoje, cara, sextou é um sextou diferente, é uma hora diferente. A gente vai fazer uma música aqui, né? A gente se perdeu no ritmo da música. Qual que era a música? Bom dia. O sol nasceu lá na fazendinha. E chama, acorda o bezerro e a vaquinha, né? Alguma coisa assim. Então hoje não vai ter música, mas aí tem sempre aquela alegria, aquela felicidade, todas as manhãs. Meu nome é Douglas Pereira, sou host desse podcast. Estou aqui com vocês todas as manhãs, às 8h15 da manhã, para a gente poder interagir, trocar uma ideia, trazer inovações para vocês, trazer informações que muitas das vezes você, como cliente nosso, não sabe que pode utilizar. E hoje a gente vai falar sobre 2 assuntos aqui sensacionais que vão fazer vocês utilizarem, automatizarem, fazer com que a empresa de vocês tenha mais lucratividade, fazer com que a empresa de vocês tenha, os colaboradores tenham mais tempo no dia a dia. A gente vai dar um spoiler aqui. Eu vou dar um spoiler aqui, a gente vai falar sobre o push. A gente vai falar sobre mais buscados, né? Cara, um dos temas mais buscados hoje, já tivemos live sobre isso. Push e SS legal, tá? E um dos mais importantes também. Isso mesmo. Eu nunca tô sozinho, né? Todos os dias aqui. Eu tenho o meu co-host, o Matheus Cortese. Bom dia, tudo certo? Pegou o cafezinho? Já peguei, porque hoje eu quero prestar muita atenção, que o assunto tá muito bom, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. A gente não tá sozinho aqui, hoje a gente tá muito bem acompanhado. Estamos aqui com ele, que já faz parte aqui do podcast do SCI Talks, já veio algumas vezes aqui, né? Figurinha carimbada. Figurinha carimbada. Hardsoft. Ele que fez parte da Hardsoft. Para quem não conhece, a Hardsoft, procura no YouTube lá, cara, bombava isso, né? Uns 10, 9. Passava no país inteiro. Assim, no país inteiro, né? Que eram várias TVs municipais, sim, né? Não sei se é comunitário o nome da TV, enfim, tipo, aqui em Blumenau tinha a TV Galega. TV Galega, claro. Tinha as TVs regionais, ali passava nas regionais. Cara, em todos os estados do Brasil passava, vocês estavam lá. Do Iapoque ao Chuí. Do Iapoque ao Chuí. Eu já vi vários vídeos ali, aí tinha você, Ciro, o Wellington, cara... O Anderson. O Anderson, cara do marketing, claro. O Ciro a gente falou, o Rodrigo também participava. O Rodrigo, claro, o Rodrigo da Foi. Esse. Que é parceiro nosso, parceiro nosso hoje. Não, esse programa é muito legal. Eu lembro que quando eu falei pro meu pai, eu vou entrar na SCI, ele falou, mas eu assisti um programa deles há muito tempo na TV Galega, eles estão gravando ainda hoje. Eu falei, não, mas eu vou ver certinho, né? Mas agora eu aqui fazendo um podcast. Agora estão aqui, olha só. Que massa. Beleza, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Então, como tu falou, vamos falar do push aqui, das automações dele, do SS legal, o que é o push, e tudo que compõe ali aquele ecossistema de busca de notas, show de bola. Integranet, agente, enfim. Beleza. Cara, e assim, né, teve um convidado mais que especial, né, tu dá risada, mas tu sabe, né? Inclusive, Douglas, esse convidado, ele é uma lenda aqui dentro hoje. É uma lenda dentro da SCI Sistemas. Cara, precisou de um socorro, ele já tá do teu lado para te ajudar na hora. E ele sabe tudo na ponta da língua. Isso aí, é verdade. Sensacional. Acho que ele dorme pensando assim no post, assim, sabe? Não, eu digo, estamos aqui com ele, o Marcelão, que é conhecido como Marcelão. Tudo bem? Tudo certo contigo, cara? Tudo certo, tranquilo. Estamos aqui hoje para ajudar os clientes, para tirar as dúvidas e talvez ali ajudar o escritório a ter um ganho de eficiência, um plus no seu escritório ali para ajudar o escritório. Show de bola, Marcelão. Cara, e assim, para quem não conhece, né? A gente apresenta. O Ayrton todo mundo conhece, aquela coisa toda. Eu acho que ninguém conhece o Marcelão hoje dentro da SCI, né? Acho que ninguém conhece. É muito difícil, né? Difícil, né? Mas quem que é o Marcelão da SCI Sistemas? Quem que é esse cara aí? Como é que começou? Trabalha onde mora, onde vive? Se alimenta. Eu trabalho no suporte hoje das tecnologias web, mas estou sempre correndo atrás de novidades e geralmente quando tem um problema, se eu posso ajudar, eu me meto e tento resolver ajudando o cliente. Show de bola, cara. Bom, tua participação aqui, importantíssima também pra gente e para os nossos clientes, no caso, né? Para eles te conhecerem, porque tu conversa muito com eles, ajuda eles, orienta eles. Os caras estão quase morrendo lá, tu vai lá e salva eles, no caso. E aí tu tá aqui hoje para se apresentar e eles te verem, no caso. Muito bom, tá? Você ter aqui com a gente. Vamos começar, galera, então, hoje. Push e ISS legal. Beleza? Eu vou começar com uma pergunta.
né, bem leigo assim, o que é o push, Ayrton? O push hoje é a ferramenta desse aí para busca de notas fiscais. Certo. Né? Seria, vamos dizer assim, a segunda geração do sistema de busca, né? A primeira foi o agente, que ficava instalado no servidor do cliente da contabilidade, então ele ficava lendo o diretório onde o RP do cliente salvava os XMLs. Sim. E subia para o Integranet, e dali do Integranet os sistemas fiscais faziam uma escrituração, né? Certo. Então nasceu o agente, que aí fica assim no escritório da contabilidade e vai nos portais federais, estaduais, ali, municipais, para buscar as notas fiscais. Né? Entendi. Esse é o push. Esse é o push. Que faz todos esses procedimentos aí referente à parte de notas fiscais dentro do sistema em si. Beleza? Cara, provavelmente, Matheus, lá, como a gente é do comercial, assim, né? Provavelmente ele deve ter um custo, né, Ayrton? Ou não? Não tem. Assim, não tem custo? Não tem custo. Então, assim, é gratuito. Vamos lá. Vamos lá, começar. Então, você pode usar o push para buscar as notas, não nota de serviço, tá? Certo. Notas, modelo 55, modelo 57, 65, tudo assim, sem custo. Porém, você tem que fazer de forma manual. Ir lá, dar o start ali por empresa ou por grupo de empresa e também fazer a importação de forma manual. Eu quero automatizar e eu quero também armazenar esses XMLs, né, pelo prazo legal e além, e disponibilizar para os meus clientes. Aí você tem a automação que vem junto com o Integranet. Então eu quero o push automatizado. Aí eu contrato o Integranet, que vai me possibilitar que o push faça os processos por agendamento no horário que eu quiser. Certo. Então ele faz, né, você programa ele e também ele vai armazenar as notas no Integranet. Tá? Entendi. Legal. Até o Integranet vai servir como uma extensão, por assim dizer, para o push, né? Isso. Ele vai trazer mais funcionalidades e mais performance, por assim dizer. Mas o Integranet ele também tem vida própria, né? Depois a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Legal. E ele vai então automatizar e armazenar. Ele vai armazenar essas notas ali por um período de até quanto tempo dentro da plataforma? Então assim, o push ele armazena mais ou menos 3 meses local, né? Mas ele é um intermediário, então ele não é para tu armazenar notas, né? A gente até está desenvolvendo, finalizando ali, assim, antes dele escolher as notas, no período de 3 meses, ele vai ter a opção de salvar local. Eu quero deixar aqui no meu HDzinho, né? Legal. Mas quem tem o Integranet, ele vai armazenar lá por 5 anos e além. Né? Então, acho que ele vai deixar disponível por ti por 5 anos. Acima disso, a gente faz uma mudança ali para outro tipo de armazenamento, que demora um pouquinho mais para tu receber, mas são só detalhes técnicos. Sim. Mas ele vai ficar armazenado lá. Mas para tu ter na mão é 5 anos. Perfeito. Que é o período, tempo, né? o tempo legal, né? Notas muito retroativas também, né? O que a lei exige, na verdade. A lei exige 5 anos, no caso. Armazenamento de 5 anos desses documentos. Muito bom, cara, muito massa. Nessa questão, assim, de onde é que surgiu o push? Tipo, a ideia de ter o push dentro do sistema e não cobrar por ele nada, absolutamente nada. É que isso vem da diretoria, né? Então a gente percebe as necessidades dos clientes, né? Para não ter que ter um penduricalho, um sistema... o Wellington fala muito sobre isso, né? Os penduricalhos e tal. Então, é uma extensão do sistema para que a contabilidade não tenha um custo a mais. Certo. Cara, eu contratei o sistema hoje, né? Sou cliente visual, novo visual, único, porque ele tem nos 3 sistemas. Isso, ele integra com os 3 sistemas. Com os 3 sistemas, beleza? Não pago nada a mais por isso, ele já é gratuito, no caso. Eu preciso, Matheus, nesse momento, saber utilizar. Como é que eu faço? Perfeito, isso daí a gente tem alguns manuais, né? Hoje de instruções pelo push, mas a gente também pode falar e acionar o nosso suporte, né? Mas o correto, assim, quero usar o push sem custo. Ok. Mas contrato treinamento. Contrato treinamento para poder se utilizar. Exatamente, para saber como instalar o certificado, como configurar, como fazer. Então, pelo menos treinamento você tem que ter. Entendi. Quem é que dá o treinamento do... Aí o treinamento, a gente tem toda uma equipe lá para treinar, né? Temos o William e a Carol que fazem o treinamento do push. Certo, faz treinamento. Isso. Cara, fora isso, temos a equipe do suporte. E quantas horas mais ou menos aí do push para a gente poder treinar uma equipe de 10 colaboradores, 15 colaboradores, 20 colaboradores aí, para saberem utilizar o push em si, na visão de vocês? Mais ou menos, uma hora sem o Integranet, aí 1h30 com o Integranet, e se o cliente contratar Integranet e SS legal, 2 horas de treinamento completo. Faz treinamento completo daí. Daí tem essa equipe lá já pronta, apta para poder fazer esse treinamento para a galera ali, isso dentro do push. Cara, sensacional. E o ISS legal é um módulo, né, dentro do push, para buscar as notas de serviço. Sim. Aí você faz a busca ali nos portais das prefeituras, né? Certo.
ISS legal, no caso. Isso, ISS legal. Beleza. E ele vai buscar tanto as notas emitidas quanto as tomadas também? Isso, o que tiver no site legal. da prefeitura, ele busca, né? E muda de portal para portal, prefeitura para prefeitura? Ou eles seguem todos os mesmos... Não, é mais ou menos, né? Porque você tem os sistemas de gestão municipal, né? Legal. Então, por exemplo, IPM atende, sei lá, 100, 200 prefeituras, né? Então, se tu desenvolvendo ali o IPM, você consegue atender mais fácil todas as prefeituras que fazem IPM, então usa a mesma rotina, né? Se bem que IPM acho que deve ter umas 2 ou 3 variações ali de sistema, que eles também têm versionamento de sistema. Às vezes nem todo mundo está usando a última versão, então você tem que ter as 2 rotinas, né? Então hoje no Push deve ter quase 50 padrões ali que a gente chama, né? Que são os sistemas de gestão de prefeitura. Legal. Show de bola. Tu tocou no assunto do ISS legal, né? E como é que ele funcionaria hoje dentro do nosso sistema? Tipo assim, o que ele faz dentro dos sistemas da SCI? Ele busca lá os serviços emitidos e os tomados dentro do De que forma, digamos, sistematicamente falando? Você dá um comando, a gente instala, ele precisa... Quem contrata o ISS legal, ele já vem com a parte de automação de buscas dos municípios. Já está automatizado isso? Já está automatizado. Show de bola. Configura os parâmetros da empresa, aí dependendo do município vai ter as regras, né? A gente tem até o site se o cliente quiser consultar. Certo. Inscrição estadual, inscrição municipal, ele vai ter ali, ou vai usar o usuário do contador ou do escritório, ou da própria empresa. Alguns municípios vão usar o certificado, hoje a gente também tem o portal nacional, né? Que alguns municípios já são atendidos por essa questão. São 5.300 municípios no Brasil todo, né? São, aproximadamente. Aproximadamente, Hoje o portal nacional atende mais ou menos 300, né? Em 300 e 400. Isso. Certo. Aí, parametrizou dentro do push, ele vai criar um agendamento e pode, dependendo do cliente, se ele quiser diário, semanal ou mensal, o sistema vai fazer essa busca para ele. E se quiser, já integra também automaticamente no fiscal. Caramba, cara, tipo assim, tudo de forma automatizada no caso. Isso. A gente, na hora do treinamento, a gente já ensina o cliente a fazer essa automatização, né, para que ele possa entender, compreender, a equipe dele possa utilizar de uma forma muito mais clara, mais específica, mas, tipo assim, o parâmetro é só no início. Isso. Né? Daí depois é deixar a máquina girar. Não é bem assim. Não é bem assim, então. Todo sistema automático exige manutenção. Ok. Então, regularmente. Botei lá o sistema para funcionar. Certificados vencem uma vez por ano. Às vezes existem instabilidades no portal. A gente tem que estar sempre observando ali, tirando 1 minutinho por dia. Viu o que tem de inconsistência? Teve algum certificado? Troquei, resolvi. Pronto. Tem 1 ano de sossego. Só acompanhar ali que tudo funciona redondinho. Legal, cara. Não é tão burocrático, né? Não é demorado, né? Não, o que mais gera atendimento para nós? Como o Marcelo falou, é a questão do certificado vencido. Então, se você tem, sei lá, 50, 60, 100 empresas ali dentro do Push, faz a conta ali quantos certificados vencem todo mês. Certo. Né? Pelo menos uns 10 ali, quase. Os 10 certificados estão vencendo todo mês ali para ti. Então, tal empresa não buscou. Quando tu vai ver, o certificado está vencido. O problema é o certificado. Exatamente. E o segundo ponto também são os parâmetros de inconsistência que você tem que ter dentro do sistema fiscal, né? Seja o Suprema, visual ou não visual, né? Onde você vai definir suas regras fiscais, o que fazer quando falta tal informação, quando vem tal tributação, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que, né? O que eu tenho que parametrizar. Essa parte ela pode ser um pouquinho chata no começo, mas ela tem um reflexo grande no final, tá? Certo. Que é, por exemplo, você ter mais assertividade nas suas apurações e entregas. Então, por exemplo, eu consigo gerar hoje empresas que trabalham certinho com a parte do plano de troca, cara, 80%, 90% dos PETs sem erro, tá? Validar sem precisar ficar fazendo ajustes. Porque trabalhou lá no início, no saneamento e na qualidade das informações que vão entrar no sistema fiscal. Show. Né? Então, aí ela, assim, a gente está finalizando, a gente está trabalhando, né? A equipe do fiscal para fazer a automação do SPED, né, que muitos clientes esperam. Olha o spoiler aí. Dando spoiler aí ao vivaço. Então, a entrada muito desses bom, dados cara. ali, Massa. a entrada desses dados vai ser por onde? Vai ser pela nota fiscal, né? O fiscal é a nota, o escrita fiscal é a nota fiscal, né? É de onde inicia tudo. Então, se eu importar de qualquer jeito, que poderia ser feito, ou como outros sistemas fazem, não adianta eu ter uma automação, porque aí eu vou gerar o SPED automático, vou validar e não vou conseguir transmitir porque eu vou ter que fazer um monte de ajuste. Certo. Então não tem sentido eu automatizar o SPED se eu não fizer aquele trabalhinho chato no começo de definir as regras fiscais. Entendi. Cara, um baita de um spoiler aí do que está sendo desenvolvido aí para a galera, para os clientes. Mas até não só para o SPED, hoje o Simples Nacional também é um pouco que a gente vê um calo do cliente. A gente consegue automatizar esse processo. A gente já tem automatização do Simples Nacional. Até tem um cliente que me mencionou que
ele ganhou 60% de produtividade, né, de eficiência no escritório. Que da hora. Com todas as automações desse aí. Aham. Junto o push Sim. com a automação do chip do Aham. sistema. Cara, integra contador, né? Hoje, Simples Nacional, o pessoal integra contador. Aham. Não adianta depois ir no atendimento e nas redes sociais, você não conseguiu entregar o Simples, está barrando. Pessoal, a gente já falou, Aham. todo É mundo já necessário. sabe, Receita Federal barrando os robôs, né, de preenchimento lá no ECAC. Uhum. O caminho hoje é integra contador, tá? Não precisa entrar em detalhes, porque a gente está batendo isso aí todo mês. Sim. Show de bola. E até a respeito dessa escrita fiscal do Simples, Marcelo, eu tenho até um retorno dos clientes, né? Que eles apresentando a tela e eles validando, assim, até eles falam, pô, mas uma escrita fiscal do Simples, por mais que seja até do Simples, mas uma escrita fiscal tem muito detalhamento, então precisa de mais atenção. E na tela da validação tem até parâmetros de bloqueio de transmissão, justamente para trazer uma segurança para essa transmissão, né? tu não precisa fazer a transmissão, tu pode primeiro gerar ela, Sim. conferir e depois fazer um outro agendamento para fazer a transmissão. Então, tu controla ali, deixa uma equipe, em vez de fazer o processo, ela começa a analisar o resultado. Deu certo, aprova. A próxima etapa ele já faz isso automático também. Legal. E até dentro da telinha mesmo, ele aponta, Alex, se você quiser gerar o DAS automático, precisa realmente integrar contador. Então Sim. o sistema também já traz os informativos dentro das automações, né? Então isso é importante. É importante. Legal. Marcelão, tu falou sobre uma coisa, cara, muito legal, né? A gente toca muito nesse assunto lá no comercial, Bastante. quando a gente demonstra para os sistemas, né? Para a linha da linha visual, do novo visual, do único, que é a questão, cara, de ganho de tempo ali, né? Tu falou sobre a questão do cliente. Cara, a melhor coisa que a gente fala hoje para o nosso cliente, e isso é verdade, trouxe aqui um relato verídico de um cliente nosso, cara, 60% de ganho de tempo. De eficiência. De eficiência. Eficiência. Cara, tipo, isso é muito, tipo assim, é muito importante, né? Os nossos clientes que estão nos ouvindo aí, no caso. Sim, um ou dois funcionários que não precisaria ser contratado, entendeu? Meu Deus do céu, acabou de demitir os 3 aqui agora. Não fala isso. Eles vão fazer outras coisas. E outras demandas. Outras demandas. Serão consultores. Você né? pode adquirir mais clientes, prospectar mais clientes para aumentar o seu ganho no escritório. Mas aí, digamos, você não precisa contratar um estagiário para ficar lançando nota. Exatamente. Porque Não é tem aquela gente que tarefa faz, né? repetitiva, Isso. exatamente. Hoje é muito mais válido investir num sistema que vai facilitar para todo mundo, Isso aí. aumentar os clientes, que o Marcelo comentou, do que ter contratar mais pessoas. Às vezes ela treina, a pessoa fica 2 meses, sai, tem que voltar, e todo mundo ainda está naquele mesmo recurso, aquele mesmo problema, né? Então, o sistema hoje é uma melhor alternativa, porque vai atender todo mundo e permite atender mais com menos, basicamente, né? Se você vê, só fazer, é simples fazer o teste. Como o push é gratuito, tu vai lá, põe para fazer uma busca de uma empresa. O sistema vai gerar, vai processar. Demorou 5, 10 minutos para fazer a busca. Depois mais 5 minutos para fazer a integração, depende da quantidade de nota, né? Sim. Mas assim, se pensar, já perdeu 10 minutos do colaborador. Isso numa empresa. Numa empresa. Se eu tenho lá 60 empresas, quanto tempo eu perco num dia fazendo essa busca? Então, essa automação, ele só vai precisar conferir, em vez de fazer busca, integração, ele vai só conferir os valores. O valor bateu, tem um plano de troca, tem inconsistência. Muita gente hoje se perde, eu acho, na parte de inconsistência da nota, como o Ayrton falou. A gente tem a bandeirinha lá no sistema, push notas com inconsistência. Sim. Ele consegue lá ver qual o motivo da inconsistência, já corrige no plano de troca, depara, no plano de ação. Que top. Resolveu para sempre. Aquele problema não acontece mais. E tá resolvido. É uma automação a mais para facilitar. Cara, ganho de tempo, lucratividade, é o que ele vai trazer para dentro do escritório contábil. É claro que uma coisa que a gente sempre reforça lá para os nossos clientes que a gente está atendendo ali, clientes que estão saindo do visual, indo para o novo visual, para o único, ou clientes que estão saindo de outros softwares contábeis, né, que vem para a gente demonstra na prática como é que funciona o sistema em si, né? E aí, ter a informação, ter realmente que, cara, tu vai conseguir ter 60% de ganho de eficiência, né, efetividade dentro do sistema, mostrar isso para ele, a gente consegue fazer isso dentro da SCI. A gente consegue trazer essas informações, a gente consegue demonstrar isso e na prática, né? Então, e aí tu trazendo essa informação mostra que, cara, realmente, é claro que existe, né, juntamente, exemplo, tu juntamente com a equipe, né, sentaram com o escritório, vai ser um pouco demorado no início, vai ser um pouco burocrático aqui, a gente vai ajustar, a gente vai deixar redondinho, né? Então tem que ter eu sempre falo, tem que ter a via de mão dupla, né? Então, eu quero, você também quer, então vamos fazer acontecer juntos. Não adianta somente a SCI Sistemas, é só ela querer. Não. Né? Não adianta. A empresa tem que querer, os colaboradores da empresa têm que querer, e eles têm que olhar, a gente sempre fala, cara, tem que olhar com olhos de valor,
não pensando em preço, pensando em dinheiro, valor. Aquilo que vai trazer de retorno para mim, para o meu escritório, para os meus colaboradores. Cara, essa é a nossa missão, né, no dia a dia, facilitar a vida do contador. Então, cara, eu ganhando 60% de efetividade dentro do meu escritório, eu consigo pensar em outras coisas. Eu consigo analisar, eu posso aumentar o meu portfólio de clientes hoje dentro do meu escritório. Não preciso trabalhar somente como contador, mas como um consultor para esses clientes que eu atendo hoje, sabe? Então, tipo assim, isso é fenomenal, cara. Mas é claro, né, que tem que ter essa via de mão dupla, o escritório tem que querer. Esse escritório, no caso, ele quis. Ele pediu, ele solicitou. Ele já vem fazendo um trabalho de longa data. Né? Longa data. A gente quer melhorar o nosso processo. E é um escritório bem grande, né? Eu acho que um dos maiores que a gente tem em Blumenau. Em Blumenau trabalha com franquias, né? Com franquias. O processo deles é gigantesco, a equipe é gigantesca. Então, tu conscientizar cada um da equipe, ó, tua empresa é qual? Vamos corrigir isso aqui, ó, tá certo? Ó, Sim. A partir de agora isso é automático para ti. Meu, é isso que faz, então não precisa mais me incomodar. Não, agora tu vai se incomodar com outra coisa. Esquece a parte da busca. Sim. Automação do processo. Rodou, conferiu, tá pronto. Sim. E até na parte do processamento dos dados também, né? Até tem um caso que a gente pegou no comercial, daquele cliente que veio com o XML com mais de 2 milhões. Nossa, cara, que daí o Lion fez lá, né? Ficou... Isso, a gente tinha prospectado um cliente, né? Daí eu comecei o atendimento, daí eu até acionei o Lion para me auxiliar, porque era um caso muito específico. Ele não era um cliente SCI, né? Ele estava com uma urgência ali para ele, porque ele até apontou que teria uma regra nova para clientes que trabalham com e-commerce, né? Tanto no Mercado Livre quanto no Shopee. Então, para cada emissão de uma venda, né, teria que emitir uma CTE. Então, ele tinha um arquivo de XML. Né, o e-commerce vem para o transporte, né? Então, cada venda é um CTE. Exatamente. E nesse arquivo desse cliente tinha mais de 2 milhões e 300 XMLs dentro desse lote de XMLs, né? E realmente ele não estava conseguindo importar para dentro do sistema, ele cortou o arquivo em períodos, não estava importando, a gente cadastrou esse cliente, o perfil dele dentro do nosso sistema, a gente pegou o arquivo e importou. E o sistema fez a importação. Né? O sistema fiscal, né? Não, isso, sistema fiscal. Mas até nessa parte de produtividade, tipo, de um volume muito grande de notas, né? Ele faz também. Né? Você sempre se preocupou ali com as importações dentro do fiscal, né? Então, assim, como a gente tinha falado um pouquinho do Integranet, acho que vale a pena a gente dar uma pincelada, Sim, até claro. por conta desses clientes que têm um volume muito grande, né? E-commerce e tal. Porque muitas vezes eles não têm ali eles não se preocupam em disponibilizar essas notas de uma forma fácil ou para contabilidade e tudo mais, né? Então, assim, o Integranet ele não serve só para armazenar as notas, ele serve também para receber as notas. Então, ou o cliente da contabilidade, ele vai ter o login dele, onde ele pode consultar as notas dele, pode gerar um dump lá, né? Pode baixar, ele pode fazer o upload das notas para a contabilidade também, né? E a API de integração também com o Integranet. Então, se a contabilidade tem um cliente grande, né, que trabalha com e-commerce, tem volume muito grandes, transportadoras, que aí de outra forma de importação ficaria difícil, então, se o cara já está com a nota lá, então, o cara muitas vezes já tem uma equipezinha ali para desenvolver, ou tem já um financeiro melhor para pagar alguém para desenvolver, ele só desenvolve a exportação do RP dele para a nossa API do Integranet, tá? E as notas vão do RP dele direto para o Integranet e dali para o fiscal, de uma forma muito mais fácil. Entendeu? Sensacional. Né? Como que eu faço a contratação da API? Então, assim, o desenvolvedor, no caso, quem vai desenvolver, se a contabilidade tiver desenvolvimento interno, a contabilidade vai fazer. Se for um desenvolvedor externo, então é o desenvolvedor que vai fazer o cadastro lá no nosso portal, lá tem parceiros, né? Faz ali o seu cadastro, né? O que é integral, o porquê, que aí depois a gente vai fazer o contato, identificar a necessidade dele e vai validar, vai gerar o token de usuário e senha dele, para que a gente possa saber quem está mandando quem e mandar a documentação. Mas então a Integranet tem toda uma vida própria, como eu falei, para esses casos. Eu gosto sempre de puxar a sardinha, puxar a brasa para minha sardinha, né? Então, esse caso do Matheus, que o Matheus relatou, que o Lion pegou, é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque o cliente não era nosso, era de outro sistema, de um outro software contábil. Que estava sofrendo com as importações. Sofrendo muito. Ele não conseguia, ele tentou até reduzir de 30 dias para 2 dias e não subiu o arquivo. Cara, não subia, ele tentou várias formas, procurou a gente, procurou a SCI. O Lion já, vamos fazer acontecer. O cliente não era da SCI. O Lion fez acontecer, deixou uma máquina rodando lá. A gente ainda fez a apuração do ICMS, ainda fez a apuração do SPED, do SPED para ele, entregou por dentro do sistema e o cliente conseguiu entregar a tempo, senão ele recebeu a multa. Né? Ele não era cliente nosso ainda. A gente fez todo esse processo para que ele pudesse entender
o quanto a SCI, o que tu faz lá no teu dia a dia com os teus clientes lá, que tu atende, cara, não, deixa que eu resolvo esse teu problema. Então, a gente fez aqui dentro do comercial, cara, lá meteu ficha ali no caso, bateu no peito, não, deixa que eu arrumo isso aqui para ti. O pessoal tem que entender que não tem assim, quando se trata de importação, não tem uma bala de prata. Não. Algo que vai resolver todos os problemas. Então, por isso que a ICL tem vários caminhos de importação. Né? E o push também não busca tudo em todo lugar. Sim. Porque a gente tem que respeitar as regras de cada estado. Né? Então, por exemplo, assim, um cliente desse tem um volume muito grande, vai depender do estado dele. Sim. Então, por exemplo, se for cliente no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, em Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, a gente tem os estados disponibilizam APIs para que você possa consultar os documentos de uma forma muito mais rápida e fácil. Sim. Então, daria para atender. Né? A gente até está fazendo um ajuste ali para um cliente do Rio Grande do Sul, que também tem um volume muito grande. Né? A gente está falando aí também de milhões de notas por mês. Por mês, né? Por mês. Né? Eles cara, mandam... a potência, né, cara? Eles mandam 1 milhão e pouco de notas por mês para a internet, muita coisa por conta do cupom fiscal. A gente está fazendo uma otimização para eles ali, enfim. Santa Catarina também tem API de NFE e do CTE. NFE e CTE. Só que, infelizmente, Santa Catarina não dá os cupons eletrônicos. Né? Pode fazer uma consulta manual, mas a consulta é barrada, porque eles não querem que faça automação. Então, né, o pessoal de Santa Catarina pergunta muito, o pessoal tem essa necessidade, o que a gente recomenda, cara, cobrem seu CRC, cobrem seus deputados estaduais, ou por que vocês não ajudam o pessoal? Sim. Né? A gente até recebeu algum retorno do pessoal do estado, lá do SAT, porque o volume é muito grande. Cara, não faz sentido, porque eles usam o mesmo ambiente que Rio Grande do Sul, e Rio Grande do Sul disponibiliza há muito tempo. Sim. Então, cara, acho que é só questão de deixar de desculpa e botar a mão na massa, né? Fazer valer o imposto que a gente paga. Né, cara? É verdade. E que não é pouco, né? E aí, outros estados que não têm automação, se tu for pegar um volume grande desse, cara, fica pesado, porque você... Imagina só, teu cliente já tem a nota. Aí, o cliente não quer mandar, eu não quero pedir indispor para o meu cliente. Aí tu vai ter que fazer toda uma gambiarra para ir no portal estadual, federal, para pegar só a chave, depois pegar um robô para consultar a nota. Pô, isso tudo tem custo de processamento e tudo mais. Então, se é um cliente grande, temos a API do Integranet, o cara vai desenvolver ali. Sim. Uma vez só, e vai faturar e mandar as notas para a API. Né? Ou faz uma vez por dia, uma vez por semana, enfim, né? Sim. Dependendo de como ele achar melhor ali o desenvolvimento. Cara, é sensacional. O cliente que está nos assistindo, que está nos ouvindo aí, né? Os colaboradores do escritório contábil, quero aprender a utilizar o Push a meu favor, o ISS legal ao meu favor, o Integranet ao favor do escritório. Por favor, procure o comercial da SCI Sistemas, né? Para a gente poder estar te passando as informações corretas e depois você tá contratando as horas de treinamento ali certinho, juntamente com essa equipe aqui do Ayrton, do Marcelão, né? É o William que dá o treinamento e a Carol. Juntamente com eles, para vocês entenderem, compreenderem o quanto essa funcionalidade ela é importante para o escritório. E faz toda a diferença. A gente trouxe aqui exemplos, no caso, de efetividade, né? Então, ganho de efetividade aí dentro do escritório para que você possa ter isso também, né? Junto com a sua equipe ali, no caso, junto com a galera do fiscal ali, para que você possa utilizar o sistema com excelência. Né? Então a gente tem essas funcionalidades, o push não é cobrado, né? A questão da utilização dele. O treinamento sim, tá, pessoal? Para poder, né? Existe um custo, tem profissionais excelentes aqui que vão ensinar, o tempo, né? Aquela coisa arada toda. Mas é poucas horas ali para você poder ser treinado e utilizar o sistema aí utilizar o push pro resto da vida aí, tá certo? Então procure a gente, procure o comercial, abra um pedido de demonstração, fale com o seu consultor, no caso comercial, para que ele possa estar trocando uma ideia com você e falando sobre isso. No comercial se for cliente base, aí a gente tem o Elton, né, que faz toda a parte aí. O Davidson também, que tá de férias agora. O Canedo, cara. 17 anos da SCI, o Canedo, cara. Vai poder estar ajudando vocês também, essas 3 pessoas aí maravilhosas do comercial, beleza? Isso aí. O que mais a gente pode... Aí, ó, o Marcelo já tá louco para falar. Fala, Marcelo. Um detalhe. Muito cliente que tem a Aham. ferramenta, tinha um colaborador que mexia na ferramenta, o colaborador Aham. se desligou, tá afastado, e ele abandona a ferramenta. Ele tem contratado, ele paga e ele não usa. Olha só. A ferramenta tá lá jogada. Isso é complicado. Uhum. Eu já vi acontecer ele, Sim. a colaboradora estava grávida, saiu, pediu Aham. demissão, nunca mais voltou, e a ferramenta lá parada, e ele pagando. Se você tem a ferramenta também, procura o comercial, Isso. quero aplicar um Fazer uma reciclagem aqui aqui com a equipe. Pô, Aham. ajuda bastante. A gente Ajuda tem bastante. muito suporte nesses casos. Assim, quem mexia saiu. Agora, me ajuda? Sim. Então, vamos ajudar. Então, a gente direciona ali o comercial. Isso. Vamos fazer um treinamentozinho Uhum. para ajudar o cliente realmente usar a ferramenta. Isso, cara, é sensacional essa tua fala.
Porque realmente ele utilizando todas as funcionalidades, né, as automações que a gente desenvolveu, né, tu citou aqui a questão do penduricalhos, cara, não é de fora isso. Não é outro sistema, não é um parceiro, né, não é um terceiro. Não, é algo que tem dentro da S6 Sistemas que vai estar te auxiliando aí no teu dia a dia, por uma eficiência muito melhor do teu escritório. E aí eu sempre repito isso, cara, o escritório contábil, o contador, no caso, ele não é somente um contador, ele também trata-se de um consultor, ele vai querer ajudar a empresa que ele está atendendo ali no caso, a ter mais lucratividade, a ter eficiência. É o que a gente faz aqui também, no dia a dia, com os nossos clientes, né? Perfeito. O que a gente poderia falar mais aí, pessoal? Fica à vontade. Ia perguntar uma questão específica, porque hoje a gente sabe que o realmente pode fazer toda essa busca de notas, né? Mas ele tem algum outro papel também dentro dos sistemas SCI hoje? Antes de entrar nisso ali, outras formas de busca de notas, né? Então, o Push ele tem a busca por diretório também. Sim. Então, para a contabilidade que recebe as notas de outra forma, por e-mail, tudo mais, ou o cliente manda no FTP, enfim, ele pode salvar num diretório, né? Ele programa esse diretório no Push, o Push vai lá ler, já vai subir para as empresas corretas, depois vai fazer a escrituração fiscal. Então, essa automação não tem custo, né? Ela está liberada ali para todos. O único também tem a importação de diretório próprio, né? Tem que, mas no caso tem o custo que é dentro do Integranet. Sim. Temos também futuramente a busca, vamos ter essa automação por e-mail, né? Então a gente tem escritórios que recebem ali até 30%, 40% das notas por e-mail. Conseguiu educar o cliente, vai mandar sem custo, não precisa pagar um buscador. Mas aí tem que baixar e importar manual. Então, o Push vai ter essa automação, você vai programar o seu e-mail, ele vai ler o e-mail, vai baixar e vai mandar para o fiscal. Top. Legal. Né? O Push até ainda faz, tá? Mas com algumas ressalvas, que seria a busca dos pagamentos do ECAC. Então, durante muitos anos fez, mas devido aos bloqueios, tá? Isso é uma coisa que é importante falar, devido aos bloqueios impostos pela Receita, então hoje essa tarefa tem que ser feita pelo Integra Contador. Aí você pode fazer ali tanto no visual, o único fiscal, contratando o Integra Contador. Né? Você contrata com o CERP, não para ECI, lembrando, né? Integra Contador não é uma ferramenta da ECI, não é algo a mais que estamos criando. A Ayrton já fez live falando sobre isso, tá? Exatamente, ficamos uma hora falando sobre isso aí. Isso aí, que quem cobra é a Serpro, não é a S6 Sistemas. E a gente sempre repete. É claro que vai ter cliente que não vai ver, né? Mas assim, a gente sempre repete essas coisas para que fique guardado na memória. Não é S6 Sistemas. Pela gente, a gente nem cobrava nada. Mas aí a Serpro daí é coisa do governo. Mas também é baratinho, você cobra. É baratinho. Você paga por uso, né? Contratei, fiquei um mês fechado, vou pagar uma coisa? Não, você não paga nada. Sim. Né? Legal. Então, hoje, por exemplo, a automação do Simples, né? Conversando com alguns clientes, eles pagam em torno de um e pouco para fazer a automação básica do Simples. Transmissão, geração de guia e, né, e o relatóriozinho. Vou fazer abaixo do imposto vez por mês, aí vai gastar talvez uns 30 centavos a mais ali. Então, bota R$1,50 para fazer baixa de imposto, Simples tal, ali por empresa. Se quiser mais coisa, vai pagar um pouquinho mais. Sim, perfeito. Show de bola. Respondendo. Isso. Na linha visual, ele faz a parte da automação do chip, né? Isso no único, o processo é interno, tá? Porque são tecnologias diferentes. Sim. E a atualização de tabelas, né? O imposto de renda. E o INSS. O Selic. Isso ali, então, é feito pelo Push. A Selic também, por exemplo, todo mês é uma alíquota diferente, né, na Selic. Sim. Então, todo mês o sistema já se atualiza sozinho. Você consegue programar ele dentro do Push. Quero que todo dia 3 ele faça essa busca dessa informação. Ele busca, se tiver configurado ele dentro do sistema fiscal, ele já traz esses dados para gerar o imposto com o valor correto. Pô, que legal, cara. Bacana. E hoje, a parte do controle dos certificados, né, que os clientes utilizam para fazer essas buscas, né? Ele tem algum formato de apresentação de vencimento? Por exemplo, o teu certificado venceu, né? Ou tem algum caso que o sistema notifica realmente o cliente? O sistema tem ali a parte de configuração, ele tem o notificação via e-mail. Tu configura ali o e-mail. Que massa! E ele tá próximo de vencer, ele notifica. E o sistema também tem a parte visual. Tem uma telinha, né? Gestão de certificados. Gestão de certificados, ou na bandeirinha ali, certificados vencidos. Sim. Que todo o certificado que tá vermelho está vencido, laranja falta 30 dias para vencer. Ele te dá esse alerta, digamos assim. Eu vi que da laranja, eu já solicito para o cliente um novo. O cliente mandou um novo, já substituo, não tem problema de vencer. Sim. E o que é a maior dificuldade hoje do suporte, 95%, é o certificado vencido que o cliente não acompanha. Meu Deus, não tá funcionando aqui o sistema de vocês. Não é o sistema, pessoal, calma. É o certificado, não tá atualizado, venceu, né? E tu mudando para qualquer outro sistema de busca de notas
do mundo que ele usa vai usar o certificado. Venceu o certificado, não vai buscar. Não vai buscar, então, não vai buscar. Mudou o usuário e senha, esqueceu de atualizar o usuário e senha no sistema, né? Só busca municipal, estadual, também não vai buscar. Entendi. Tudo dessa forma dele. Mas o legal disso é que ele é intuitivo, né? Então ele demonstra, ele mostra, cara, vai vencer, tem 30 dias aí, esse aqui já venceu, para que o cliente ele possa ter essa informação, essa comunicação, digamos assim, e entender que, cara, não é problema do sistema, né? É o certificado que está com esse problema aí, beleza? O que mais a gente poderia falar, pessoal? Antes da gente finalizar Vou botar aqui. Futuramente, né? A gente vai. Olha os spoilers. O Ayrton ele sempre traz um spoiler massa aqui pra gente. Deixar o suspensezinho ali, né? Então, assim, de repente, se tem algum estado que a gente não atende, então, por exemplo, hoje tem integração com o CIEG. Né? Certo. Não é uma parceria, o CIEG tem uma API pública, né, que qualquer um pode desenvolver, desde um sistema de escrita fiscal, pode fazer integração, ou até um sistema de RP, certo. Né, quiser pegar lá. Então, qualquer um pode desenvolver. Então, a gente desenvolveu a integração com o CIEG também, que é uma plataforma bem conhecida do pessoal. E futuramente, com relação a certificados, estamos desenvolvendo ali a integração com a nossa central de certificados. Né? Então, o Push já tem um controle, mas a evolução disso é a nossa central de certificados, que está disponibilizada para todos os clientes sem custo. Né? Sim. Você pode subir os certificados lá, ele vai fazer o armazenamento e o controle dos vencimentos, para ele fazer a gestão. Então, nós estamos centralizando ali, e todos os demais sistemas, né, da ECEI, visual, no visual e único, vão consultar lá para pegar os certificados, para não ter mais aquele problema de certificado rodando de uma máquina de um colaborador para o outro, senha aqui para lá, planilhas de senha, né? Sim. E tudo aquilo lá. Então vai ficar tudo lá de forma centralizada e mais segura, com uma ou duas pessoas tendo acesso ali aos certificados. Show de bola. Excelente, né? O spoiler aí é sempre bem-vindo do Ayrton, né? Porque daí a gente passa para o cliente depois lá na demanda do comercial. Isso aqui vai acontecer e tal. Já falei com o coordenador lá, o Ayrton, ele já... É sensacional. Muito bom. Pessoal, é isso? Acho que é isso. É isso. Cara, obrigado pelo bate-papo. É importantíssimo a gente trazer essas informações para os nossos clientes sobre o Push, SS Legal, Integranet, para que eles possam entender. Exemplo, cara, o Push ele é gratuito dentro do sistema, você pode utilizar na linha visual, no visual e único, para ter ganho de efetividade, lucratividade, tempo, né, do escritório contábil ali no caso. E se o cliente precisar, a gente vai estar aqui para poder auxiliar, poder ajudar. Tem uma baita equipe de suporte que vai estar ajudando também. Tem uma equipe de treinamento também que vai estar fazendo esses procedimentos aí. Então fica a dica para o nosso cliente que não está utilizando a ferramenta da forma correta ou com excelência. A gente está aqui para poder estar te ajudando, te auxiliando no que for preciso referente a essa ferramenta. E também, se o cliente quiser automatizar e ainda não tem o Integranet, também chama um comercial, a gente faz uma demonstração para você ali na prática, né? E você vê se realmente vai ser interessante para você, e realmente eu tenho certeza que vai. Vai ser. Então, traz um retorno muito legal. Assim como o Marcelão comentou, né? 60% de produtividade. Então, cara, é sensacional, cara, é incrível. A automatização da SCI Sistemas, ela é incrível, cara. Incrível. O cliente sabendo utilizar, ele só tem a ganhar. Sim. Né? Pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, obrigado, Matheus Cortese, obrigado você que está nos assistindo, obrigado por nos acompanhar aqui, comentar aqui com a gente. Um beijão no coração de você. Final de semana, se cuide, né? Se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Então, importantíssimo, né? Ótima sexta-feira, vá com calma. Sexta-feira é uma energia diferente, uma aura diferente, né? Então, por favor, vai. Segunda-feira eu quero você aqui às 8h15 da manhã com a galera do Fiscal. A Ellen vai estar aqui comigo também, beleza? Grande abraço, bom final de semana, pessoal. Fiquem com Deus. Pessoal. Beijo. Tchau. Tchau.